para entender a escola hoje, eu tenho que entender o mundo contemporâneo. Eu não vejo como a gente possa discutir uma teoria e uma prática na escola contemporânea se a gente ter minimamente debatido como que o mundo hoje se dá. E aí eu chamo alguns teóricos que eu entendo que a gente organiza o pensar sobre o mundo teoricamente. Aliás, esse é um fator do ser humano. O ser humano, quando frente a um objeto de estudo, ele tende a se organizar e estabelecer perguntas, hipóteses e elaborar todo um arcabouço teórico para fazer os estudos. Então, eu estou chamando aqui alguns teóricos com seus conceitos. Bauman, que vocês já devem ter ouvido falar, sociólogo polonês, que vai falar que o mundo contemporâneo é líquido. Então, ele tem vários livros, Modernidade Líquida, Mundo Líquido, Amor Líquido, Relações Líquidas, ou seja, o mundo contemporâneo ele é caracterizado, segundo este autor, por uma fluidez nas relações, uma fluidez no trato, nas relações com as pessoas. Ou ainda a Sociedade do Espetáculo, que é o Guy Debord, que mostra que o mundo contemporâneo, todo ele está voltado a um grande espetáculo. Então, tudo é a aparência, né? Eu vou mostrar, eu preciso mostrar. E isso agora está disseminado nas redes sociais dos seus alunos e, às vezes, das professoras também, né? Então, a diferença entre o público e o privado já não é mais tão nítida assim. O que é público, o que eu posso colocar para todo mundo. Se você se comunicar com os jovens, eles vão falar qualquer coisa, né? Tudo se torna espetáculo para qualquer um a todo momento e rapidamente sai, com a mesma velocidade que entrou, ela sai. Então, é deste mundo que essa escola está presente. Estou colocando também Lipovetsky, que fala da hipermodernidade, da hiper como o excesso, de uma era de exageros, tudo é muito intensificado. E Deleuze como sociedade do controle. Eu gosto muito do texto do Deleuze sobre sociedade do controle, que mostra que nós passamos de uma sociedade disciplinar, que era da era moderna, Foucaultiana, para uma era do controle, que você já sabe onde as pessoas estão, bastando o seu cartão de compras, você identifica qualquer um pelo CPF, então eu não preciso mais do panóptico, que era Foucault, que era um agente de vigilância, porque agora todo mundo já pode ser controlado simplesmente pela tecnologia. Então, é uma sociedade de controle. E eu acho interessante essa palavra, porque é uma palavra que a gente usa na escola frequentemente, né? Nós precisamos controlar os alunos. A gente vai entrar com uma professora eventual, ela não sei o que ela vai fazer, mas ela é boa se controlar os alunos. E eu acho que é exatamente o contrário, é a liberdade que significa qualidade de ensino e não o controle. Alguém fazer porque você está vigiando não significa que ela aprendeu a se socializar ou aprendeu a fazer as coisas. Só significa que ela sabe obedecer. Então, a comunicação da escola está muito pautada a essa palavrinha, controle. E aí eu ponho algumas características, né? De modo geral, todos aqueles teóricos vão falar do fim das certezas, né? Então, a gente não tem mais uma resposta. O que eu falo hoje, amanhã já não vai valer tanto assim. Então, é bom gravar, porque pode ser que não vale. O fim da certeza, não há uma resposta. Por mais que a gente queira, e educação a gente adora, né? Mas o que eu faço? O que eu faço? Não tem resposta. Por isso, o debate
E o debate desse ciclo teórico-prático é importante, porque nós não temos resposta mesmo, porque a gente não tem mais as certezas que estavam tão sólidas no mundo sólido. Se eu tenho um mundo líquido, essa certeza se diluiu também. Satisfação imediata, ou seu dinheiro de volta, né? Quer dizer, eu quero para já, eu quero para ontem, né? Eu tenho pressa para resolver minhas questões. Só que o ser humano tem um ritmo que é humano. E essa pressa, dentro do ritmo humano, ocorre uma vaza aí que é interessante, né? As doenças psicossomáticas. Então, o número de doenças, o número de fobias que aumentou, o número de estresse que aumentou, o número de transtornos psicológicos que aumentaram em função dessa dissonância entre o meu ritmo, o ritmo humano, e o ritmo aplicado hoje de rapidez, que é um ritmo de máquina. A tecnologia de informação, que está em grande expansão, parece que a gente cai num fetiche, eu chamo de fetiche na educação, imaginar que a tecnologia de informação, que é característica desse mundo contemporâneo, ao adentrar na escola, vai resolver os problemas da educação. E fetiche, né, é você colocar no objeto toda a magia e a solução que você gostaria que tivesse. Então, quando você imagina que basta eu colocar uma lousa digital, um tablet para cada aluno, eu resolvo a qualidade da educação, você está reduzindo a educação, que é extremamente complexa, a uma questão de transferência de informações. Individualização, né? Quer dizer, a comunicação que passa para essa característica você tem que gostar de si mesma, você tem que arrumar um tempo para si, pense em você primeiro. Em que momento o outro participa dessa mensagem? Em que momento eu tenho outro que me preocupar com o outro? Não, é você primeiro, você em primeiro lugar. Então, essa fala que permeia este mundo contemporâneo incentiva a individualização. E depois nós queremos na escola que ele coopere. Só que o que eu falo para o meu aluno? O material é seu, cuide do seu material. Não deixe o coleguinha mexer no seu material. Eu tenho material coletivo, eu passo uma lista, eu comunico aos pais, né? Ó, esta é a lista por aluno. Então, o que eu estou fazendo na escola? Aumentando o processo de individualização. Quando ela poderia e deveria fazer um trabalho de socialização, olha, a gente aqui trabalha coletivo, eu reforço a ideia da característica individual, com palavrinhas desse tipo, né? Veja o seu, não pode ver o outro, né? Olhe para as suas coisas. Isso cria um medo generalizado, né? E na escola a gente também tem, agora eu vejo, a gente fez uma pesquisa, tirando fotos da arquitetura da escola, e elas aumentaram os muros, aumentaram as câmeras de vigilância, aumentaram o controle para adentrar a escola. Por quê? A gente tem medo da segurança dos alunos, né? Por que a gente tem medo da segurança dos alunos? Não sei, é generalizado, a gente tem medo de tudo, aparece algo na TV e eu generalizo para situações do cotidiano. Então, eu crio um pânico geral, inclusive na escola, com os alunos. Fim das ilusões, as ilusões aqui é aquela ilusão que a gente tinha de transformação social, a gente tinha a ilusão de liberdade, fraternidade e igualdade, que são as ilusões da Revolução Francesa. E a gente perdeu essa ilusão. Perdeu a ilusão de que com a razão podemos mudar o mundo. Com a razão teremos um mundo em paz, mais igualitário. Na verdade, não temos um mundo mais igualitário e não temos um mundo em paz. Então, nossas ilusões foram
quebradas. O capitalismo se tornou global, hoje a gente não tem nem como lutar muito com o capitalismo. Onde ele está? Né? Provavelmente a roupa ou o tênis de vocês, algo é feito num país, outro no outro, e depois pega tudo junto. Então, quando você não tem concretamente o que se tinha, né, a empresa, é ali, eu vou lutar ali, faço passeata. Agora, com ele globalizado, ele também se dilui. E aí, como que a gente pode lidar com isso se ele se dilui nessa liquidez toda? O ser humano, então, é visto como mercadoria, e isso também está na nossa comunicação, né? Cuide da sua aparência, porque aí você pode vender melhor a sua ideia. Guerras e catástrofes e misérias continuam, né? A gente não se livrou delas. Se o ser humano está com a mercadoria, logo a gente compra tudo, desejos principalmente, né? Compra-se e vende símbolos, construções subjetivas, fetiches e simulacros. Compramos o desejo de ser feliz, compramos o fetiche do objeto e não usamos, porque o que compramos é o desejo, é algo extremamente subjetivo. Então, aqui eu faço a intersecção, dizendo que os anseios e expectativas que invadem a nossa sala de aula, ela favorece o discurso hegemônico. E aí, qual é esse discurso? É o de baixo. Eu preciso ganhar tempo, a gente não fala isso, né? Eu preciso ganhar tempo, facilitar a aprendizagem do meu aluno. Por que uma aprendizagem não pode ser difícil? Ela tem que ser fácil. Porque tudo que vendem para a gente, tudo que comunicam para a gente, que o que é bom é fácil. Então, ganhar tempo, facilitar, absorver, adquirir mais conhecimento, a preferência por discursos imagéticos e o fetiche da tecnologia, às vezes a qualquer custo, escolhem as nossas práticas e não o conteúdo que eu quero. Então, na verdade, eu escolho o método antes de escolher o conteúdo e o objetivo com esse conteúdo. O planejamento está envolto a essa comunicação que acaba ficando superficial, porque ela está mais preocupada com essa aparência do que outra coisa. E isso reflete no aluno. Se a gente pensar, então, o plano, a consecução e a avaliação, o processo fechado dentro da escola, o aluno avalia bem que tipo de professor? O professor que dá muita matéria? O professor que começa e já vai dando conteúdos? Ou o professor bonzinho, aquele que sorri sempre, que faz o show? Quem é bem avaliado? Que facilita a aprendizagem para o aluno? Quem é bem avaliado? Eu não estou dizendo que essas duas coisas não são compatíveis, mas eu estou dizendo que a gente cai num tipo de comunicação que leva o aluno a identificar apenas o bom professor, aquele que é amigo. E eu costumo dizer, o professor não precisa ser amigo de ninguém, ele precisa realmente estar focado no conteúdo e na aprendizagem desse aluno. Por quê? Porque se ele não resgatar, o aluno não sabe qual é o papel de aluno. Ah, mas hoje em dia tem muita indisciplina. Provavelmente porque o aluno não consegue identificar qual é o seu papel, já que o professor também não sabe qual é o seu papel. Então, vou me posicionar do que eu entendo sobre gestão, que para mim é ao mesmo tempo objetivação e subjetivação. Eu não posso, na qual tem um ponto de encontro, o sujeito, e o objeto é o trabalho pedagógico, que é diferente de muitas gestões empresariais ou de qualquer outro tipo de gestão, porque você tem em um mesmo ambiente muitos pontos de encontro de pessoas que têm histórias diferentes. Então, eu tenho, neste momento, uma organização que deve ser gerida com cuidado e, às vezes, com singularidades específicas para aquela escola. Não podemos reduzir toda a gestão a mecanismos organizacionais,
a organização formal de regulamentos. Então, gestão não é regulamento, não é um mecanismo organizacional apenas. É muito mais do que isso, porque lida essencialmente com formação de pessoas. E aí eu coloquei, quando a atividade humana se encontra constrangida por regulações, portanto, ela se transforma só nas regras, só nos regulamentos, autoritários, por desqualificações de toda a ordem, o que vigora é o tédio e a desistência. E aí é a fala de diretores e coordenadores: não aguento mais. Segundo Vygotsky, teoria sociohistórica, nós aprendemos pelas interações. Se é verdade disso, o que é gerir uma escola? Gerir interações. Como que eu faço para essas crianças aprenderem? Interajo. Como que eu faço para o meu professor se envolver? Interação. Quanto tempo eu dou para a interação? Nenhuma. Mas se ele é o foco, se a gente aprendeu teoricamente que é isso, por que a prática não consegue dar conta disso? O que existe de distanciamento entre o que a gente aprendeu em termos de como as pessoas aprendem e o que a gente coloca em prática. E aí, então, eu vou entrar com um termo, um conceito de dispositivos. O dispositivo é um conceito de Foucault, é um conjunto heterogêneo que implica discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, ou seja, tanto o dito como o não dito, e que tem a função do discurso hegemônico. O sujeito, então, é o resultado desse processo de subjetivação. Se todos esses dispositivos agem no sujeito, para Foucault, meu sujeito é assujeitado. Ou seja, ele está submetido a essas regras, a esses regulamentos, e eu não tenho um sujeito livre, mas sim assujeitado. Eu não posso, Foucault nem fala mais em sujeito. Então, se a linguagem é o dispositivo de poder, toda a comunicação minha está pautada por um dispositivo de poder. Então, que tipo de linguagem eu utilizo, que tipo de palavra eu utilizo e com ela, qual é a função que eu estou fazendo para submeter as pessoas a um discurso hegemônico, a uma situação de obediência. E aí eu faço um recorte, então, na infância, que para mim a infância é o início onde essas capturas ocorrem de maneira mais exagerada, já que a criança está em construção, ela não tem muitas estruturas de defesa. Então, o que você disser a ela, você está formando a maneira de pensar, a crença, o comportamento, está formando um sujeito assujeitado ou não. Então, eu faço esse recorte, né, porque a ideia é de uma subjetivação autônoma. Eu ainda acredito que a gente possa construir na escola uma subjetivação autônoma e não heterônoma, né, que depende sempre do outro. E, para isso, a palavra que eu coloco ali é liberdade, que não está em voga, já que eu tenho que controlar, né, já que eu não posso deixar ele fazer, não pode isso, não pode aquilo. Então, o que você tirou? Para mim, o que o ser humano tem de mais importante? A liberdade. É com a liberdade que eu sou ético. Sem a liberdade, eu posso ser uma pessoa moral, eu sigo as regras. Mas com liberdade, eu sou ético porque eu não preciso de ninguém para saber o que é bom para o coletivo. Então, a ética está ligada à minha possibilidade de ser livre e não à possibilidade do controle, que é a inversão que ocorre hoje na escola, né? O desejo a preocupação, e não sei quem tem a bola de cristal para imaginar o que essa criança será, fica falando, ele não vai ser nada,
Portanto, a gente precisa fazer isso, ou aquilo outro. E a liberdade de cada um ser o que pode ser, na sua potência, é esquecida. Então, hoje a gente abriu mão da liberdade para sentir mais segurança. Por isso a gente tem segurança, mas está triste, porque o que dá alegria ao ser humano é a liberdade. E em função disso, eu coloquei algumas frases: obedeça a tia, ou não irá brincar no parquinho com os coleguinhas. Olha que máximo, né? Uma troca justa, né? Obedeça a tia, ou não irá brincar no parquinho com seus colegas. Desde quando, né, te deram este poder de decidir o que você tem que tirar da criança para ela te obedecer? Engole o choro. Isso a gente ouve muito, né? Eu gosto muito do parem de correr. Eu falo para minhas alunas, né? Parem de correr. Onde que ele está correndo? No corredor. Então, por que chama de corredor? Né? Um corredor é para correr. Aí você manda ele parar de correr no corredor. Ora, então não chame de corredor, chame de parador. Certo? Então, ó, para. Aqui é um parador, aqui não é um corredor. Isso faz parte da linguagem que a gente usa, né? Então, ó, parem de correr. O intervalo não é para correr. Então, quando será? É para ir ao banheiro e sentar, parejar as ideias. Aí eu fiquei pensando, gente, será que essa pessoa leu Piaget? Não é? O que Piaget fala do início do sensório motor? A criança desenvolve o seu cognitivo como? Desenvolvendo o motor. Então, ela não está deixando de pensar, muito pelo contrário, ela está pensando. Quando eu falo para ela, na idade de 0 a 3, pare de correr, pare de subir, pare de se movimentar, é o mesmo que eu estiver comunicando a ela. Pare de pensar. Pare de pensar. Eu não quero que você pense agora. Não é para pensar aí. Desça dessa cadeira que eu não quero que você pense sobre ela. Então, toda vez, se a gente tomar como referência Piaget, que fala que o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, na primeira infância e início da segunda, se dá pela atividade motora e perceptiva da criança, toda vez que eu estou reduzindo essa atividade, eu estou reduzindo o pensamento, a cognição. Eu estou impedindo essa criança de ter experiências motoras e perceptivas, portanto, reduzindo a capacidade cognitiva dela. Então, a gente devia trocar, né? Pare de correr, pare de pensar. Né? Aí, talvez, a gente entendesse o que está acontecendo na escola. Não saia da sala agora, porque o homem do saco, que deve ser Papai Noel, né? Está lá fora e vai te pegar. Né? Algo antigo que votou. Como esquecer o lápis? Não esquece a cabeça porque está grudada. A gente ouve muito isso, né? Poxa, esqueceu o lápis? Algum colega não pode emprestar o lápis? Mas a minha ação é individual, então eu culpo ele individualmente. Não esquece a cabeça porque está grudada, né? E não resolvo a situação. Não, você passou a pergunta era, posso beber água? Não. Aliás, posso beber água? Posso ir no banheiro? Não. Por que? Não sei. Nunca imagino por que alguém é tão importante e poderoso que impede o outro de beber água, de ir ao banheiro. Eu não consigo imaginar isso. Né? Só um carcerário, mas... Não, você passou na frente do bebedouro e não bebeu água. Por quê? É regra da escola. É regra da escola que você tem que passar no bebedouro e beber água. Sair agora só na segunda aula. O que é isso? Que comunicação é essa? O que eu estou falando para esse aluno? Você não vai poder sair a toda hora, porque eu estou preparando alguém, provavelmente, para o trabalho. Né? E aí vai ficar lá atendendo o telefone, não vai poder ficar bebendo água. Que coisa. A máquina não bebe água, por que você quer beber água? Coisa mais humana beber água, ir no banheiro. Pare com isso. Né? Então, olha o que a gente está... Eu estou falando grego? Presta atenção, olha para frente. Porque porque eu ganho está bom.
Ou seja, eu só não faço melhor porque eu ganho pouco. Ora, procure outro emprego. Se você sempre coloca como desculpa o seu salário, você está insatisfeito com o salário, procure outro. Não desconte, não desloque isso para o seu aluno, que ele não tem nada a ver com isso. Então, dar o mínimo é bom demais porque eu ganho. Sua mãe não lhe dá educação, não suporto mais ver a sua cara. Uma coordenadora falou isso. Não pode, gente. Não é possível. Que comunicação você está passando se uma coordenadora fala que eu não consigo mais ver sua cara? Como é que fica? O que você está falando para esse aluno? Você não é nada. Não é? Nada para ninguém, nem para sua mãe que não te dá educação. Que subjetivação eu estou passando para um aluno? Que respeito eu estou passando para o ser humano que ele é? Numa frase dita dessa forma. E eu trouxe essas frases porque elas saem da comunicação formal, né? Daquela ideia de que eu me preparo para me comunicar. Eu me preparo internamente e eticamente, porque eu me comunico a todo momento. Então não há uma preparação aqui, mas há uma comunicação verbal e não verbal. Então, finalizando, eu acho que o desafio que a gente coloca aqui é para a gente sair do espaço da mesmice, né? Do espaço da repetição e do senso comum. E em vez de pensar o outro como diferente de si, pensar o outro dentro de si. E aí eu termino, aí ó, na escola estamos aprendendo a desconfiar. É isso que a gente está ensinando com esse tipo de comunicação. A vigiar, a ser vigiado, filmado, não ter liberdade. Aos poucos nos tornando sentinelas do outro e prisioneiros do medo.